que eu vou falar para você aqui talvez vai abrir um pouco a sua cabeça sobre o futuro do marketing, o futuro das IAs e todo esse cenário caótico que a gente está vendo com inteligências super poderosas que estão surgindo na atualidade. Vou fazer um vídeo sem tentar fazer sem cortes aqui, de uma maneira mais leve, né, para você entender, como se fosse uma conversa nossa mesmo. Mas eu sou dono de uma agência, eu tenho um sócio e quando eu estruturei essa agência, eu pensei assim, cara, o que eu vou prestar de serviço para as pessoas, já que todo mundo faz tudo? Todo mundo entrega, todo mundo é social media, todo mundo entrega tráfego pago, todo mundo entrega campanha, todo mundo entrega tudo. O que eu, como agência, vou ter que ter de diferente dos outros negócios, das outras pessoas? Isso foi uma coisa que eu lutei muito para ter assim, porque não é fácil você se diferenciar num mercado tão competitivo que nem esse do marketing. Então, quando você vê as novas tecnologias surgindo e pessoas já testando, você tem que correr muito atrás. A sensação que eu tenho, eu não sei você, mas a sensação que eu tenho é que correr atrás, sabe? A gente tem que toda hora estar procurando tendência, esperando ser alguma coisa nova para se antecipar e tentar viralizar naquele momento e ser o pioneiro daquele cenário. E é caótico isso. Isso desgasta bastante. Então, ao invés de tentar ficar correndo atrás das coisas, eu pensei numa maneira diferente de tocar a agência com esse sócio meu. A primeira coisa que eu fiz, e é uma mudança que eu já trabalho com agência desde 2016, e aí eu dei uma parada ali, precisei voltar a trabalhar no CLT e depois a gente voltou com a agência, mas uma coisa que eu já fiz. Eu não atendo todo mundo, eu não atendo todos os nichos, todas as pessoas, porque eu não consigo ser expert naquele nicho específico. Então, quando você atende todo mundo, tudo bem, que parece que publicidade, a ideia é atingir todas as pessoas possíveis no mundo, né? Mas não é assim que funciona. Você precisa ser segmentado. E isso aí a gente já sabe, vem de anos que todo mundo fala que a gente precisa segmentar. Mas nunca foi tão real agora. Porque você precisa demonstrar mais resultados naquilo que você faz. Se você só vende pacotes de social media, campanhas de tráfego, CRM, que é inteligência artificial, post, essas coisas, você já está ficando para trás. Porque a agência do futuro entrega isso, continua, obviamente, mas é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Se ela contratar um cara lá e pagar milão, ela não precisa pagar 5.000 para você entregar os serviços que você entrega. Alguém já consegue fazer, basicamente, muitas coisas com a IA. Então, à medida que o tempo vai avançando, as pessoas vão conseguindo trabalhar mais com a IA com uma certa autonomia, porque elas vão aprendendo, tem no YouTube, tem um monte de coisa aqui que a pessoa pode ver e vai ajudar ela a trabalhar. Então, o seu diferencial tem que ser uma coisa que te garanta a experiência, ou garanta não, mas que você tenha experiência naquilo e consiga falar com propriedade. Então, nem todas as agências vão conseguir vender serviços ou prestar serviços para todos os nichos, porque ela não tem essa expertise, apesar de parecer padrão. Então, a primeira coisa que eu fiz foi essa. Peguei e setei um único nicho. Então, eu trabalho com um nicho só. Eu não entro em outros nichos. Pode ser que depois que eu zerar esse cara, ou seja, eu entendi estrategicamente que tudo que eu crio, tudo que eu faço, dá resultados para esse nicho. Vou ver se eu consigo aplicar em um nicho diferente agora. Aí eu vou para esse nicho diferente. Mas o primeiro momento é focar em apenas um único nicho. O segundo ponto, ter uma metodologia própria. Ah, a metodologia não é para quem faz lançamento, não é para quem vende curso, não é para quem dá mentoria, não. A agência também precisa ter uma metodologia própria, ou seja, dentro da sua estrutura. Esse vai ser o seu diferencial. Um método próprio que gera resultados. Se você é uma pessoa, se você é um cara, uma agência que entrega pacote, que entrega posts por semana, só faz tráfego pago, você já está fora do mercado. Porque você precisa ter uma estratégia própria validada, e aí casando muito com o nicho, com escolher somente um nicho que eu falei, você vai aplicar essa estratégia que você desenvolveu nesse único nicho e testar, e testando, e testando, e testando, testando, testando até dar resultado. Com esse resultado você vai criando know-how, vai criando amadurecimento da estratégia, vai melhorando, e aí você vai ter mais robustez e mais experiência para falar sobre essa estratégia que você criou. Então, essa foi a segunda coisa que eu fiz. Criei a minha própria estratégia, ou seja, eu peguei várias coisas que a gente desenvolveu e aprendeu, compilou tudo em um único processo e a gente chama de, para você entender, a gente chama de Fractal Path, que é uma estrutura que usa os fractais como referência. Só para você ficar por dentro, se você pega às vezes uma planta, você percebe que a folha dela se repete, pode você pegar a samambaia, né?
A folha da samambaia, parece que a folha é grande, se você dá um zoom, você tem as folhinhas menores, dá um zoom, tem folhinhas menores. Então o fractal é isso, é o todo se repetindo nas partes. E eu usei isso para dar visibilidade sobre o que é o meu método, ou como eu vou atuar dentro da estrutura do negócio desse cliente meu, com esse método que eu tenho. Então a gente desenvolveu um método próprio que a gente explica dessa forma para o nosso cliente. É uma maneira diferente de abordagem, é um sistema totalmente diferente, mas que ajuda a gente a trazer mais robustez ali para a nossa estratégia. Então você precisa ter um método próprio que seja replicável dentro desse nicho, obviamente. E a sua estrutura não precisa ser grande, a sua estrutura pode ser pequena. Pode ser uma estrutura enxuta com uma pessoa de visão, uma pessoa do marketing, que é a pessoa que vai gerar a demanda ali, uma pessoa de vendas, que é a pessoa que vai, depois dessa geração de demanda, ela vai pegar essa demanda gerada e vai converter em clientes. Você pode ter uma pessoa de SDR só, que vai fazer esse contato com as pessoas, ou fazer automações que você tem. Mas, no geral, o que eu quero dizer? O que é uma agência do futuro? É uma agência que entra na estrutura do cliente. Não é uma agência que trata somente o marketing, é uma agência que começa a entrar na estrutura. Do começo até o fim. Como você vai diagnosticar esse negócio e entender os gaps? Porque pensa comigo, né? Você acha que você chegando lá e falando que a pessoa precisa fazer mais posts ou precisa investir mais em tráfego vai resolver? Porque às vezes o problema dela não é esse. O problema é que você pode estar fazendo tráfego, pode ter mil maravilhas em todos os processos, mas na hora de converter não consegue, porque pode ser um script de venda ruim, pode ser que estamos capturando leads incorretos, pode ser que a gente precisa dar um input ali para a pessoa, que ela precisa ter mais orçamento para tal ponto do marketing. Então não é simplesmente só pegar e falar que acha que precisa fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, na agência que eu tenho, o prazo mínimo de resultados é 60 dias, porque eu preciso ter um tempo de diagnóstico, preciso ver como que rodam as coisas na empresa, preciso ver como é que rodam as coisas nesse nicho que eu estou. Pegando esse cliente meu, como que é o processo dele do começo até o fim, quais os produtos, o que tem diferente nesses produtos, quais são os preços, o que ele consegue dar de range de oferta para eu poder usar isso como base no meu marketing também, para poder ter ROI depois. Então, assim, tudo isso faz parte de quem tem uma agência. Mas se você ficar pensando só no lado de oferecer post, então assim, estude um pouco sobre como entrar a fundo, com profundidade no negócio, e desenvolva um método, primeiramente. Só que para esse método acontecer, você precisa ter diagnóstico. Pegue um nicho que você entende que você gostaria de trabalhar na sua agência ou no seu negócio, aí se você for só eu presa, né? Cara, eu gostaria de trabalhar nesse nicho, vou entender quais são os principais ofensores que esse nicho tem, na cadeia como um todo. Não só em marketing, mas como um todo. Quais as dificuldades que ele tem? O seu serviço que você vai oferecer resolve algumas desses ofensores? Tá. O cara tem problema com preço de alimento. Talvez não tenha nada a ver com marketing, mas como você captura essa informação e transforma ela em estratégia dentro do marketing para poder trazer ROI para esse cliente? É essa a visão que você tem que ter. É essa a agência que vai funcionar em 2045 e 2050. É uma inteligência adaptativa. Se você parar para perceber, com o ChatGPT, se você conversa com ele, à medida que você fala, ele é uma inteligência adaptativa. Ele se adapta àquilo que você está falando e vai trazendo conteúdo de acordo com o que você vai conversando com ele ali. As agências vão ter que ser assim, agências de inteligências adaptativas, porque você tem várias pessoas, ainda mais com esse novo modelo de leads, né, que a gente tem, que são as pessoas novas ali. A gente tem pessoas totalmente diferentes que não são o mesmo perfil de compradores que a gente tinha no passado. Então a gente precisa olhar para esses caras de uma maneira totalmente diferente. Então por isso que é uma inteligência adaptativa. Então assim, ó, recomendação, começa a olhar para frente. Começa a olhar para como vai funcionar as coisas daqui para frente, como você consegue se adaptar a isso. Porque muitas pessoas já estão ficando para trás. Eu mesmo, eu não sou uma agência e eu nem gosto de oferecer serviço de pacote, nem de social media, porque quem não está no digital já está perdendo dinheiro. Então, no mínimo, esse cliente que eu vou ter, essa pessoa que vai entrar comigo ali na minha agência, no mínimo ela já tem que estar dentro da internet. Agora imagina, você tem que pegar uma pessoa do zero. Pô, tem pessoas, tem clientes potenciais que você pode pegar do zero que você consegue dar um boom estrategicamente falando, mas quem não está no digital hoje já está perdendo dinheiro. Então você vai ter muito trabalho para posicionar essa pessoa, para depois começar a traçar uma estratégia que faça sentido ali. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui, deixe o seu joinha, né? E se inscreva no canal que eu vou trazer mais vídeos como esse aqui
para você ir se inteirando do mundo do marketing digital. Beleza?